Olá, está no ar o nosso podcast Papo de Rádio e hoje estamos recebendo Matheus Souza Lima. Olá, meu querido, tudo bem? Boa tarde, Davi. Para mim é uma honra estar aqui, me senti muito honrado, né, quando recebi o convite. Que bom. E fiquei assim emocionado, né, pois foi um momento muito grande na minha vida, o tempo que eu passei nas ondas curtas e médias aqui na cidade de Rubim, Alternativa FM, Rádio União. E foi um tempo muito bom, prazeroso. E agora relembrar isso, né, é um presente, né, e quero agradecer por ter lembrado da minha pessoa, agradecer às pessoas que falaram de mim e agradecer por essa estrutura tão bacana, né, pela diretora que está ali. Pô, que isso. Meu querido William, que também está ali. Né, seja muito bem-vindo, né? E, meu caro, vale ressaltar aqui também que nós recebemos uma indicação de uma ouvinte sua assídua na época para que nós fizéssemos o convite a você. Então, olha, é um prazerzaço, viu? E para começarmos, como você iniciou no mundo do rádio? Conta pra gente. A situação ela iniciou da seguinte forma. O rádio na década de 90, a gente só ouvia ele, né? Sim. Só ouvíamos e eu não tinha nenhum acesso, pois era só rádio, dá o nome de mundana, nosso credo religioso era extremamente fechado, então, mas colocava na boca do povo. E a televisão era muito difícil na cidade, né? Então, a audiência total era do rádio. Então, querendo ou não, todos nós ouvíamos rádio e acostumados com rádio. Rádio Santa Cruz, Jequitinhonha, Itarantim FM e uma rádio que vinha do Sal da Divisa também, que entrava aqui. Mas teve a rádio espacial, né, que me parece na JK, de Mardim, a família dele, né? Não sei se você procurou essas informações. O Ronan, um pessoal bacana, né, que falava nessas rádios, né, uns transmissores improvisados. Então a gente ouvia essas rádios. Passei a estudar e conheci a rádio espacial, descendo a Princesa Isabel, que hoje é a Assembleia de Deus de Madureira. Então, com aquelas pastinhas, uniformes de escola, eu e um coleguinha chamado Zé Luiz, ali é a rádio. E ali, naquela oportunidade, abriu-se a porta lá, nós olhamos e eu gostei, eu vi o ambiente rádio. E agora eu não tinha mais aquela ilusão de como era que uma pessoa falava no rádio, eu agora sabia como tinha alguém no rádio. E passando-se o tempo, sempre ouvindo, tinha o Recado do Sucesso, né? O apelido do rapaz era Boca. 5 horas da tarde, a cidade de Rubim toda parava para o Recado do Sucesso. Nossa. Então ouvia e via as entonações, as posturas, né? E aí foi gostando. Ia gostando sempre. E aí aconteceu que o açougueiro, ele é açougueiro aqui no município, Merivaldo, ele fez uma promessa para a igreja, se ele ganhasse a vereador, ele daria uma rádio evangélica para a igreja. E nisso colocaram a rádio, inclusive foi lembrado por Márcio José, do pastor Manuel Marcos de Moura, que era o pastor de turno, né? E naquela oportunidade, só que o pastor ele não apoiou a rádio, né? Ele não apoiou a rádio. E o Merivaldo ficou com a rádio e incentivando todo mundo que quisesse ir. Ficou aquela situação meio que aberto, né? E você foi... Só que foi selecionado uma galera que já sabia ler, da igreja. E aí montaram a grade de programação. E aquele negócio ficou meio que foi perdendo força, né? Perdeu força. E aí Márcia Cascalho, escritora, professora, ela deixou numa tarde assim de chuva, uma tarde chuvosa, ela deixou a chave lá em casa, porque meu pai era pastor. Então, guardou a chave da rádio lá na nossa casa. E aí, meu irmão Paulo Silas, que trabalha no Pablo Rocha, desculpa aí pela propaganda, né, Paulo? Então, peraí. Calma aí, porque ele tá... Tô só falando. Quem foi, então, o seu principal motivador e motivadora nesse enredo todo? Aí vem meu irmão Paulo Silas, que trabalha em Pablo Rocha. E ele... era um pouquinho mais arteiro, né? Sim. Menos obediente, e ele olhou para a chave e ele começou a entrar na rádio evangélica, chamava Rádio União FM, e começou a trocar as músicas, que eram CDs, né? Era CDs, e ele começou a aprender mexendo com aquilo. Só que nós ouvíamos muito a rádio de fora e a Alternativa FM, né? Tinha um Recado do Sucesso do Estevos Alves,
né? Muito bom. E nós ouvíamos aquilo ali. Só que aí um belo dia eu descobri que ele entrava na rádio e ficava tocando as músicas. E um belo dia que a Márcia tornou deixar a chave, Ah, ele pegou e falou assim, vamos, é e agora. fomos. E chegamos lá, mexemos. Aí um belo momento ele falou assim, você podia falar. Minha voz já estava em transição, né? Sim. Voz de adolescente. Só que quando abriu o microfone, minha voz já entrou uma voz potente, né? Uma voz de impacto. Impacto. E aí fizemos ali a programação e começamos a falar das 3 horas às 6 horas da tarde, sem nada oficializado. Porque o diretor da rádio, que é o Merivaldo, dono de um açougue aqui do município, evangelista lá na Assembleia de Deus Missão, ele comprava vaca nos dias e nós... Calma aí. Ô, gente, ao vivo, nós vamos ter que. Ele está contando o script todo. Mas vamos lá. Mas deixa eu só explicar esse detalhe aqui. Explica aí. O Merivaldo, ele comprava vaca, nós sabíamos os horários que o Merivaldo estava na cidade para poder entrar. E nós entrávamos e trancava lá dentro e ninguém. Sim. Com inspiração num programa de televisão chamado Cruz, né, do SBT, que passava às 6 horas da tarde. Então nós saíamos do rádio e íamos para assistir os desenhos animados. E fazíamos a programação. Só que, nesse meio tempo, nós envolvíamos na sorveteria, e estava no meio das pessoas e escutava. Vocês ouviram aquele locutor que falava à tarde e tal, e não tinha telefone, então dava privacidade. Meu Deus! Mas teve um dia que pegou nós. Teve esse dia, hein? Teve um dia que pegou nós ao vivo. E nesse clima muito bom, como você se lembra da sua primeira apresentação em programação de rádio? Como que foi? Aí aconteceu o quê? O Merivaldo, ele ficou, né? Ele tinha um Passat branco, e nós vimos ele subir a avenida. Então nós ficávamos já de jeito quando ele ia comprar criança, quando ele ia comprar vaga. Só que ele passou e enrolou nós. E quando ele entrou na rádio, ele também tinha chave, né? Uma rádio bem organizadinha mesmo. Quando ele entrou no rádio lá, ele só encontrou eu e Paulo Silas. Paulo Silas era bem mais franzininho, e eu baixinho também. Só tinha orelha, nariz e garganta. Aí, naquela oportunidade, ele pegou e não acreditou, e ele ficou preocupado, pois no rádio escutava a voz de um homem. E só estava eu e Silas lá dentro da rádio. Então, quem é essa pessoa? E ele olhou o quintal, entendeu? Olhou, a casa existe ainda, olhou o quintal e procurou. Aí ele falou assim, não, então fala aí. Então fala aí. Aí foi quando eu fui, meu irmão sentou na cadeira, é claro que nós tremendo. E aí ele pegou e falou assim, não acredito não, me chama de baixinho, né? O apelido familiar, e como no contexto da igreja, né? Ele, então fala aí, baixinho. Aí eu peguei e comecei a falar, Rádio União FM 98, parece. 98.7 e tal. Meu Deus. Naquele momento ele falou, então amanhã você já volta com o nome de um programa e o programa é seu. Aí agora eu voltei, oficializado, e a minha irmã Marta Manicure, que aí, ó, Marta Manicure, ela pegou e falou, eu falei, que nome que eu vou dar? Porque eu só entrava lá aleatoriamente, falava o dia da semana, falava as horas, mandava alô para os bairros, no RP, só era isso. Então agora estava algo oficial, né? E naquele momento ela falou assim, não, coloca louvorzão de todas as tardes. Aí era louvorzão. E os que não achava bacana chamava de loufofão. Mas era bacana. Aconteceu algum fato inusitado nessa? Não, aí foi bacana. O fato inusitado foi quando Isaac, primo de Warley, onde Nelinho Ramos nos confundiu, né? Que o Warley que é Alves e eu sou Matheus Souza. O primo de Warley Alves já ficava mixando música na alternativa. E Isaac chegou e comentou com nós, né? Porque aí o Warley também já foi, Paulo Silas, e nós já ganhamos espaço, porque nós éramos piscoelinhas, né? Mas tinha outros locutores de peso, de nome. Poderiam até ser piscoelinhas, né? Mas já tinha uma pegada, né? E ali, naquele momento, Isaac foi lá e falou, olha, João Batista, JB, quer falar com vocês. Naquele momento, nós sentimos assim, JB vai nos denunciar, e a Batista nem sabe disso, vai nos denunciar para a Polícia Federal que nós estamos fazendo programa de rádio. Porque até aquele momento, as rádios não eram registradas, não tinha registro nenhum,
era tudo de improviso. E ali nós pegamos e fomos lá para conhecer o Batista e conversar com ele. E aí foi quando o JB nos fez o convite para ir conhecer a Rádio Alternativa FM, que era dentro do quarto de João Batista, né? Diante de todos esses fatos maravilhosos, bem retratados por você, recebia cartas dos ouvintes com pedidos musicais? Como que era? Como que vocês recebiam essas cartas? Na Rádio União FM ainda não tinha telefone. E a Alternativa já tinha telefone. E aí a audiência da Alternativa era muito alta. E aí o Merivaldo colocou o telefone também e começamos a atrapalhar a Alternativa. Porque começou a ter audiência na rádio, muita audiência até, não era só os evangélicos, né? E a mensagem cristã também chamou muita atenção. Então, chegavam as cartinhas, era um bilhetinho simples mesmo, e entregava e nós líamos. Quando eu fui já para a Alternativa, já tinha telefone, foi só um momento de aprender ali a adaptar com a Bina, aquela coisaiada toda, e fazer a situação. E foi muito bom, e mesmo com o telefone, as cartas chegavam. Nossa, aqueles cadernos deveriam manter, não sei se João Batista guarda como arquivo, porque algumas pessoas passavam lá em frente à rádio, a gente entregava o caderno, e as pessoas escreviam. Quando as pessoas não mandavam alguém que passaria perto da rádio para entregar. Nossa, e muitas amizades? Muitas presentes que a gente ganhava. É mesmo? Eu quero agradecer Leão, né, cabeleireiro, Vanja. Eu não pagava corte de cabelo. É mesmo? Opa! Depois nós vamos passar sabendo disso aí direitinho, viu, Dimas também não cobrava corte de cabelo da gente. O próprio Adenário também. São pessoas que legal. Nós tínhamos benefícios. Eu vou atrás desses benefícios. Giga Show tinha loja, nós ganhávamos camisetas, só de mandar um alô ali e tal. Era muito bom. Frango de roça, as pessoas traziam presentes, entendeu? Alguma fruta típica da roça lá, e era bacana. Quais foram as rádios que você trabalhou assim? Aqui em Rubim foi a União FM, onde eu comecei, a Rádio Gospel. Deu esse salto para a Alternativa FM, pois para nós foi algo muito louvável, né? E saindo daqui, o sonho crescia, né? Cada vez mais o sonho ele só aumentava em ser reconhecido, porque somos de família, né, emergente. Então o sonho, eu acreditava que o rádio poderia me alavancar. Além de Rubim, você trabalhou em outras cidades? Aí eu fiz teste na rádio de Almenara. E demorou a sair a vaga. Depois que eu fui embora, já estava no Rio de Janeiro, e lá no Rio de Janeiro eu estava em uma rádio também chamada Vida em Cristo, uma coisa assim, que era o nome da rádio, em Queimados. Chegando lá, já estava nessa rádio, aí o pessoal de Almenara me convidou, porque, né, não tinha um retorno financeiro, e a Almenara já fazia o reconhecimento na carteira, dava um direito melhor, né? Então a proposta era essa. Foi muito bom a participação ainda em Almenara, conhecer Ledson Senna, Cida Lima, né, o Último de Almeida. Nossa! Tinha um outro rapaz lá que me recebia muito bem. Então eram as inspirações, né? E Salto da Divisa tinha Lucas Ribeiro e outros mais, né, que me foge o nome agora. Sim. Foram quantos anos no mundo do rádio com todos esses fatos? Calculando pelo que Márcio José, DJ Malvadão, falou, ele lembrou de 98. Eu também calculo por esse tempo, né? Então, se fosse 98, seria uns 10 anos, porque eu parei em 2008, aqui no município de Rubim, né? Mas eu acho que chega uns 20 anos envolvido com rádio. Sempre estava, fui porta de loja, sempre fiz gravações para rodeios, né? Fiz gravações, mas houve um teste muito bacana, poderia ter avançado, mas devido à minha crença, eu me senti impossibilitado, porque tinha que fazer uma exaltação à Nossa Senhora de Aparecida, e naquele momento de contrato não dava certo, e talvez eu estaria agora saindo do rádio para narração de rodeio. Alô, meu povo! E fazendo gravação de estúdio, né? Gravei bastante.
Fiz uma gravação para Pedro Leopoldo. Pedro Leopoldo Rodeio Festival! Estava bem alta. Foi algo assim também. Né? E você não quis nem dizer não para o outro, mas também você naquele momento para não. Aí eu já comecei a perceber que estava na hora de parar com o rádio. Pois ele estava muito frustrante, financeiramente não dava. Né? Financeiramente não dava, muito bom. O rádio a gente conversava com as pessoas, a gente vivia dentro da casa das pessoas. E o maior problema dentro de Rubim era o seguinte, que a pessoa era mais extrovertida, explosiva. E por ser tímido demais, que eu sou tímido, agora que melhorou mais. Mas eu andava, a Celita, né, dona do Jornal Destaque, ela até brinca que parecia duas pessoas diferentes. Né? Então, foi quando ela me deu uma oportunidade no jornal. Eu só fui envolvendo mais com a comunicação. Tem boa notícia aí, né? Vamos aproveitar falando de jornal, né? Isso. Qual é a notícia, Matheus? Fala aí pra gente, mostra aí. Aí o meu sonho era isso, né? Me profissionalizar no rádio, pois não tinha apoio, era críticas, né? As pessoas criticavam muito. Então eu corri atrás, aproveitei minhas pós-graduações, fiz em jornalismo e sou credenciado, né? Graças a Deus. Procurei colocar, brincando aqui com a foto. A foto eu coloquei bem estilo década de 70, sofri na ditadura militar. Gente, e atualmente exerce o papel de locutor? Dias atrás eu fiz evento na igreja e precisei colocar minha voz, mas aí eu já não coloquei mais a voz como locutor. E agradeço Júnior, né? Quem sabe Júnior você não esteja aqui também um dia dando entrevista. Pois é. O Júnior é um parceiro, eu sempre fiz gravações em Belo Horizonte, no estúdio dele, e estive na gravação como pastor, né? Minha gente, que é o pastor Matheus e tal, mas não mais fazendo a programação em si, falando na tonalidade. Né? Mas eu sinto saudade, inclusive eu estive com o Thiago Matias dias atrás, falando da saudade que a gente dá, que rádio é vício, viu, gente? Se você nunca foi locutor, não queira entrar, porque se você entrar, nunca vai sair do seu sangue. É igual nicotina. Quem fuma sabe que a nicotina não sai do organismo. Né? Então, ser radialista é isso. Você se lembra de algum quadro ou programação que continua fortemente em sua memória? O que mais marca assim, a minha vida hoje é o Piada Sem Graça. O Piada Sem Graça fazia a vinheta ao vivo, né? Piada Sem Graça. E aí já sorria já para avacalhar o negócio. Então, se era sem graça, era para avacalhar. E aí, quem me ajudava nas piadas era Edmar Damasceno, Baby, conhecido aqui como Baby. Baby é o cara lá. Baby é o cara. Me ajudava demais no programa Alô Bom Dia, porque era o carro-chefe, né? Você também já apresentou ele lá na Alternativa. E só foi grandes nomes que apresentou ele. E aí Baby vinha, porque eu não tinha muito conhecimento de música secular. Então Edmar Damasceno e Paulo Silas me ajudavam muito nesse detalhe de música secular. Só que o melhor do Alô Bom Dia era que ele podia tocar de tudo. Então não precisava ter um segmento, né? Então podia tocar de tudo. Só que o Piada Sem Graça, aí veio uma piada que eu contei uma vez lá, Baby. Eu mesmo não entendi a piada. Mas estava no roteiro de programa e fazia roteiro. Tinha roteiro e tudo mais do programa para obedecer os comerciais, né? Edmar Damasceno pegou e me contou assim, a piada de hoje vai ser: o menino estava andando de bicicleta, o menino chegou e falou, mãe, me dá R$1. Aí a mãe pegou e falou assim, não, para que você quer R$1, menino? Sendo que eu te vi ontem andando de bicicleta. Depois daquele dia, nunca mais o menino andou de bicicleta. Aí não dá o motivo de quê, por quê, você ganhou R$1. Então, era sem graça ou não era? Aí eu lembro de uma colega de escola, a Lucila, acho que é nutricionista, acho que está sendo professora agora aí também no município. Lucila pegou o doutor Matheus, aquela piada que você contou lá no rádio. Lucila Inglês. Que piada foi aquela? E aí atrapalhou com a aula de Eurípides. Meu Deus do céu! Acabou a aula de dia, uma piada, e toda hora o povo pedindo não contar essa piada, e as pessoas tentavam imaginar o que aconteceu na vida do menino. Ele nunca mais andou de bicicleta. Gente, para sair desse momento, para entrar no próximo momento aqui no nosso podcast, qual é o principal desafio dessa profissão?
Aqui no município, e também eu acho que para todo principiante do rádio, primeiro é muito difícil para entrar, furar a bolha, né? Mas as rádios comunitárias, e é onde dá a liberdade, ela acaba não tendo condições financeiras, porque você precisa de se manter, né? Então, eu acho que o maior desafio era a finança. E aqui no município de Rubim, o bonito é que os comerciantes apoiavam a rádio, acreditava, né? É claro que hoje a internet, a televisão, o celular tomou muito espaço da rádio, mas o rádio ele tem o seu lugar, não tem como ser ultrapassado. Talvez hoje, se eu voltasse para o rádio, tanto que no tempo da alternativa eu desenvolvi muito. E aí eu lembro o meu primeiro momento na Alternativa FM. João Batista me convidou para ir lá assistir ele, né? E no momento ele falou assim, não, quer saber, João, eu vou liberar você para lá hoje. E era muito fechada a Rádio Alternativa FM, e ele foi e liberou. Né? Não procurou saber, eu tinha muita limitação na leitura, e João Batista liberou no sábado, 11h30 da manhã, e colocou a propaganda um pouco antecipada, então 11h30, meu irmão Paulo Silas junto comigo, né, colocou lá e estava em voga a música da Rita Lee, Venenosa, e foi a primeira música tocada, e o equipamento da alternativa para a Rádio União era bem superior, então a minha voz ficou muito mais bonita. Então lá na alternativa, entrei, né, naquele sábado, foi algo muito bacana, porque quando dava 11 horas da manhã, você foi apresentador do Alô Bom Dia, caía a audiência que as ligações diminuíam. Só que no momento que eu entrei ao vivo, o telefone 3746-1410, que era da casa, começou a tocar de novo. Ô Batista, de onde está saindo esse cara e tal? E aí Batista começou a enrolar o povo. Não, eu estou contratando, tá vindo de Belo Horizonte e tal. E ele deixou bem claro, não fale seu nome. Né? Quero deixar um abraço aqui para Doris. Dona Ivan vai fazer muita falta. Né? Dona Ivan Quinino levava café, água e ajudava na leitura. Né? Então teve situações assim, muito engraçadas. E o Piada Sem Graça vinha com esses detalhes. E não sabia ler no rádio. E aí JB, o que JB fez? Eu fui, né, nas reuniões, eu falei, JB, eu não sei ler. Aí JB falou, você tem que memorizar. Rapaz! Olha como que assim, eu né, tinha dislexia, porque hoje eu superei a dislexia pro TDAH, eu era péssimo na escola, era no sim, no não. E aí, o que ocorre? JB pegou e me disse assim, que vai estar aqui contando também, que foi uma pessoa, né, excelente. Falou, não, você escuta e vai memorizando. Então, eu consegui memorizar, e ali eu comecei a romper meus limites. E aí, numa oportunidade daquela, o JB designou Edmar Damasceno para me dar aulas. Aí eu descia do IP para lá, para a ponte afora, para ter aula de português por causa do rádio. Nossa. Só que chegando lá, eu já mudei a fala. Falei, ô Baby, eu vim para ter aula de inglês, que Baby era bom no inglês. Aí o Baby pegou e olhou na cara, como você vai ter aula de inglês se você só português? Mas claro, tava progredindo, né? Mas a rádio me salvou demais, o rádio me salvou. Ô, meu querido, é um momento que eu gosto demais do podcast, que é aquele momento da imaginação. Esqueça de mim, esqueça de todo mundo e relembre aquele momento da sua abertura do seu programa de rádio. Como que era? Olhe para aquela câmera ali e faça aquela abertura linda para a gente, que já falou do rodeio, vários fatos maravilhosos aqui. Agora, como era a sua abertura? O que mais ficou marcado na minha cabeça foi o louvorzão, na abertura do louvorzão. Né? Alô, boa tarde, Rubim, como vocês se encontram? E nós conversávamos com a pessoa, né? Está começando hoje o louvorzão de todas as tardes, a apresentação Matheus Souza. E, posteriormente, o Erva Venenosa, que foi a abertura. E por isso que ficou marcado na minha cabeça a Rita Lee, já gostava da cantora. Aí, na alternativa, assim que a propaganda saiu, entrou a Rita Lee cantando Venenosa. Boa tarde, Rubim! Bom dia, né? Que ainda dava bom dia. Sim. Bom dia, Rubim! Como tá você nesse sabadão mais que gostoso? JB acabou de sair, mas eu continuo. Só que não podia falar o nome. Né? E esse é o Alô Bom Dia. E aí, em menos de 15 dias, JB me deu a oportunidade de ser o apresentador e fiquei ali no banco do Alô Bom Dia uns 10 anos. Nossa, que maravilha! Ininterrupto. Que maravilha! Agradecer Ney Rocha, que às vezes eu chegava um pouco atrasado,
Um dia eu tomei um remédio, rapaz. Eu tomei um remédio e nem segurou as pontas, nem, só você mesmo, viu? Que maravilha. Mas você não tem condição de fazer programa, não, e eu grog lá, mas era cada história. Mas fez depois, chegou deu para fazer, com certeza. deu para rimar, né? Fazer programa pouco, Sim. Era complicado. E outra coisa, Ney Rocha, um veterano do rádio, e JB, inventou o Chico. Então, toda vez que nós errávamos ao vivo, que tem erro, nós, né, locutor jamais erra. Né? Então, o que acontece? Nós jogávamos a culpa no Chico. Então, aqui você coloca o Chico. Então, tudo que dava de errado na hora lá, Sim. a culpa era de Chico. E Chico passou a existir no imaginário popular das pessoas. Tinha pessoas que falavam comigo na rua assim: tira aquele homem de lá, aquele homem está atrapalhando a Rocha hoje de manhã, o tempo todo. Só que nem todo dia você está inspirado. Então nós errávamos, Chico que assumia a responsabilidade. Maravilha. Não sei quando você chegou lá, se ainda Chico ainda existia. Né? Olha, eu já cheguei lá, eu acho que já não tinha mais Chico. Não tinha um Chico. E agora está chegando o nosso quadro Papo Reto. No nosso quadro Papo Reto, são perguntas aleatórias que o nosso convidado terá que responder em um curto espaço de tempo. Então, boa sorte. Tudo bem? Tudo ótimo. Idade? 42 anos. Cor? Negrão Zulu, da tribo Zulu, negro retinto. Sobremesa? Olha, eu gosto muito de leite, só que como estou com problema de lactose, Sim. É problema gravíssimo, então eu vou preferir... Vou colocar mousse aí, mas eu não posso não, viu, gente? Tá, beleza. De maracujá? Um gosto de maracujá, para poder acalmar, que eu sou muito elétrico. E time do coração? Eu sou o maior pestril se você quiser pagar eu para colocar um time na terceira, quarta, quinta divisão, sou eu. Então a culpa do Cruzeiro estar na situação é minha, viu? Aleluia, o Cruzeiro! A culpa do Cruzeiro chegar na situação que é minha. Não tem problema não, amigo. Nós vamos voltar, viu? Nós vamos voltar. Nome artístico? Matheus Souza, até hoje. Última rádio que trabalhou? Olha, a última rádio foi a Rádio Vida Nova, FM de Venda Nova, da Assembleia, da Igreja Pentecostal Nova Jerusalém de Cristo. Em Rubim? Não, aqui em Belo Horizonte. Em Rubim, a sua última foi? Alternativa FM. E em Belo Horizonte foi o último lugar, né, mas trabalhei numa rádio de freelance no Rio de Janeiro e Belo Horizonte, Venda Nova. Família? É o maior patrimônio. Música? Pão e Vida, do Cláudio Claro, é uma música gospel. E O Amigo, de Sérgio Lopes. Hobby? Nas horas livres, vagas? Sabe minha esposa Elaine, porque ela é bem irritadinha. Então eu gosto de ficar em casa com ela, enchendo a paciência dela, mas ela sabe que eu amo ela muito. Que maravilha! Então eu tenho que ter um hobby, né? Se eu não tiver isso, para como escape. Então, minha querida, que Deus te abençoe. É por isso que ela ficou com essa cara fechada o tempo todo, viu, gente? Mas eu te amo, eu vejo ela sorrir. Um abraço, viu? Elaine. Medo? Medo da minha esposa. essa vez é espontânea, viu? Medo da minha esposa, porque a cara dela fica fechada demais. Mas brincadeiras à parte, eu tenho muito medo de ficar dependente, acamado. Né? Eu vejo muitas maldades, agressões, então esse seria o medo. Vim pensando que medo eu falaria para Davi, esse seria o medo. E esse foi o nosso Papo Reto. Qual foi a importância do rádio em sua vida, Matheus, e qual é o seu conselho para quem deseja iniciar nessa profissão? Olha, a rádio ela foi extremamente importante porque foi onde eu conheci minhas limitações e fui trabalhar em cima delas. Então eu tinha limitações de aprendizado, limitações de leitura, e em cima daquelas limitações eu louvo a Deus pela vida do Merivaldo, que abriu aquela rádio para que eu pudesse entrar lá. Já agradeci ele pessoalmente e também já agradeci JB. E JB, por ser um excelente professor, um mestre, é uma pessoa que eu carrego, né, comigo, e eu tenho que agradecer mesmo.
Então, JB que sempre vinha, nos dava aula, para mim, para Paulo Silas, para o Arley. JB, ele realmente imprimia ele em nós, né? Então, eu só tenho para agradecer. E o que eu oriento é que estude. Eu estudei, eu procurei ouvir mais rádio, eu ouvia o Voz do Brasil, eu conheci a Beth Seixas, os familiares, né, que tinha o pessoal dos Seixas na Voz do Brasil, eu fui atrás. Sim. Eu tinha um acervo de informações, Josmênio Gonçalves, que me ajudou muito, não sei por onde anda, né, me ajudou muito. Então, eu acredito que você deve se espelhar em alguém, né, olhar alguém, admirar alguém. Eu admirava muito o João Batista, admirava o Estevos Alves, que está lá em Betim, Josmênio, tantas pessoas, o próprio Ney Rocha, que voz maravilhosa é a voz do Ney Rocha. Gladstone Senna, né, que me parece está trabalhando na Rede Record, lá do Vale do Aço. E foram pessoas assim que me incentivou. E a leitura que eu não tinha ela, eu passei a ter, passei a gostar da leitura. Então, eu aconselho você que gosta de rádio, ouvir rádio, alimentar rádio e estudar sobre, ler mais e chegar com uma boa oratória. Porque o rádio em si, houve um tempo que era necessário a voz. Tinha que ter aquela voz impostada, aquela... E hoje não, o rádio ele emancipou em que, né, as pessoas com menos voz, igual o Odailson, que brincou aqui do pé rachado dele. Talvez o Odailson em outro tempo não entraria, porque a voz dele não era aquela voz impostada. Padrão, né? Aquela voz padrão, né? Então, é estudar, viu? Estudar, procurar estudar, falar bem. Uma das coisas que essa gafa eu não pagava, não. Agora são umas da tarde. Não é umas da tarde, é 1h da tarde, né? Então tinha esses erros, mas JB sempre estava ali nos dando apoio, orientando, falava errado demais. E o detalhe do microfone nos obrigou a querer falar certo. E para falar certo, nós tínhamos que voltar para a leitura. E lendo, né? Então, Celita, do Jornal Destaque do Vale, que me dava jornal para poder ler as propagandas, entrava no banheiro, ficava impedindo os meus familiares, porque aí ficava dentro do banheiro, com a caneta na boca, e fazendo as leituras, e melhorando a leitura e melhorando a tonalidade de voz também. Então tinha esses detalhes. Você citou Josmênio, atualmente está morando em Governador Valadares. E tem uma rádio, se não me engano, online. É isso mesmo. Joedson Caetano. Rapaz! Muita gente, viu? Que maravilha! Eu só tenho que agradecer a você por esta aula aqui no nosso podcast. Obrigado por disponibilizar do seu tempo. À distância, ele teve total cuidado em nos atender, em vir a Terrubim. A gente só tem que agradecer a você e saiba que estou emocionado por tê-lo aqui com a gente, trazendo esse mundo tão gostoso do rádio. Muito obrigado e fique à vontade para suas considerações finais. Eu quero, nesse momento, agradecer primeiramente a sua pessoa, toda a sua comissão, né? Toda a sua equipe, a ONG. Esse espaço aqui, para mim, ele tem muita referência, porque aqui nós começamos um projeto social chamado Promorar, junto com o saudoso Jura. Quero agradecer também a Eudivim Alves. Eudivim, um abraço. Eu escutava Eudivim para aprender a falar. Eu aprendi a falar umas palavras bonitas com Eudivim. Quem quiser aprender a conversar, converse com Eudivim. E aqui nós fizemos teatros nesse espaço, envolvi muito em Rubim. Então eu quero agradecer as pessoas da ONG Coquim, toda a Prefeitura Municipal, né, por esse grande projeto, e todos que estão envolvidos. Isso aqui é coisa grande, isso aqui vai marcar história. Então, primeiramente, aqueles que tiveram consideração, Nelinho Ramos, muito obrigado por ter lembrado da minha pessoa, Márcio José, que me ajudou muito, viu, Márcio? Você sabe do carinho que eu tenho por você. Nós dividimos a programação, eu trabalhava de manhã e me substituía, como também substituía Márcio José, porque sabia que ficou nervoso aqui, né, DJ? Também Odailson da Macena, eu lembro do começo de Odailson, um abraço bem especial para você, saudade. E as minhas considerações, eu fico aqui, um abraço especial para minha família,
que muito me apoiou, me criticou muito para que eu crescesse. Também eu quero agradecer a minha esposa, meus alunos da Alfa Unipac, né, que ficaram de estar assistindo e estar divulgando, compartilhando, né, as minhas ovelhas, a Igreja Assembleia de Deus, Missão Rio do Prado, e todos vocês, né, tanto do interior de São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, onde você estiver me acompanhando agora, meus alunos da teologia em Palmópolis, como também meus alunos de outros momentos. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Um abraço para os meus antigos ouvintes, os filhos do seu Meira, as meninas, né, que ouviam o rádio, talvez sejam elas, né, como também tinha tantas pessoas bacanas, né, a Lilica, que esquecemos até de comentar, né, teve situações que, brincando no rádio, Lilica um dia ligou, dando um trote na cidade, ela falou que ia me dar uma surra. Então, são pessoas que marcaram e me ajudou muito a fazer uma projeção de uma programação legal, bacana. Marcela, que caiu nos golpes nosso lá do kit Alphaville, que foi inventado por Josmene. Então, eu só tenho a agradecer às pessoas que me permitiu chegar aqui aos 42 anos. Quero procurar sempre estar distribuindo e destilando simpatia. Então, essa é uma oportunidade muito grande que a ONG Voquim está nos proporcionando. Você me emocionou pelo convite e parabéns. E as minhas considerações é isso: agradecer minha mãe, meus irmãos, meus alunos e todos aqueles que estão aqui incentivando para que esse projeto ele cresça e agora não seja só um podcast, seja um programa de televisão. Oh, meu Deus, que assim seja. E que eu te veja na Globo, né? Oh, meu Deus! Futebol. Gol do Cruzeiro! Olha, a ouvinte que pediu e te indicou foi a Dani. Na época, ela tinha a loja Carisma e era patrocinadora do seu programa. Meu programa. Aê, Dani, um beijão pra você. Mercearia Carvalho também que patrocinava o programa. Você tinha patrocinador. Que maravilha. Que eu não quis. Esse foi o nosso Papo de Gado de hoje. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Ô, Dani, ó, um beijão, viu? Que Deus abençoe.